Um projeto de lei que regulamenta a profissão do motorista de aplicativo seria votado na manhã de hoje na Câmara Municipal. Mas a votação não aconteceu. Vamos entender um pouco dessa história? É a nossa equipe, né? Um em cada canto, um de lá, um de cá. A nossa equipe que não para, evidentemente. Quem acompanhou toda essa movimentação foi o nosso repórter Vinícius Lemos. Está acompanhando de perto essa história e vai trazer os detalhes e explicar pra gente por que essa votação não aconteceu. Vinícius, bem-vindo. Ótimo dia para você, ótima tarde já, meu amigo. Ei, Rafa, boa tarde a todos. Pois é, Rafa, hoje a sessão da Câmara até terminou mais cedo, tá? Porque não teve essa votação. A penúltima sessão do ano já tinha como pauta essa votação do projeto que regulamenta a profissão dos motoristas de aplicativos aqui em Uberlândia, essas viagens, né, feitas por aplicativo. Só que isso causou mal-estar entre os próprios motoristas que não estavam esperando essa votação hoje. Ontem, quando foi publicizado a pauta da sessão de hoje da Câmara Municipal de Uberlândia, saiu, o pessoal assustou, falou, olha, mas a gente ainda não estava discutindo esse projeto de lei, é um projeto de lei do Executivo que foi enviado para a Câmara. Os motoristas queriam mais conversas a respeito, há pontos que ainda não foram muito bem aceitos por eles, na verdade não foram nada bem aceitos por eles, principalmente o mais falado o tempo todo foi do tempo, da idade mínima dos veículos que podem rodar em Uberlândia. O projeto traz 10 anos, mas há aplicativos que aceitam veículos lá de 2008 rodando na cidade, fazendo essas viagens. Há outros pontos também que eles não gostaram. Mas resumindo o que aconteceu hoje, o projeto estava lá, houve pressão popular, motoristas fizeram protestos na Câmara Municipal de Uberlândia, no plenário da Câmara, e o projeto foi retirado pelo líder do prefeito. Ele dirigiu a palavra até os motoristas, avisando que o projeto sairia para haver uma conversa posterior, envolvendo inclusive a Comissão de Política Urbana. Uma nova audiência entre os motoristas vai ser feita e também pode envolver o Ministério Público Estadual nesse sentido, pelo menos é o que eles esperam. Eu conversei com alguns motoristas no local, e eles nos disseram vários problemas desse projeto de lei. O Luiz foi um dos que nos deu entrevista e ele detalha algumas coisas que ele realmente não gostou e a categoria também não está gostando no PL. Vamos ouvir o Luiz. O que eu posso dizer para você é que algumas emendas que nós propusemos aqui, elas não foram atendidas. Primeiro de tudo que esse projeto ele veio a toque de caixa, ou seja, da noite para o dia. Então, uma das nossas reivindicações é que sente com a grande maioria dos motoristas e nos escutem. Eu acho que esse é o ponto principal. Segundo, a gente não pode aceitar, por exemplo, o aplicativo ele pede veículo a partir de 2008. A prefeitura quer carro a partir de 2016. Quem hoje tem um investimento de R$50 mil para comprar um carro 2016 e poder rodar? Dificilmente. Um outro aspecto que a gente está vislumbrando aqui no projeto é CNPJ. Nós temos vários amigos aposentados aí que trabalham no aplicativo com complemento de renda. Como é que um aposentado abre um CNPJ, começa a contribuir de novo para poder... Então, são detalhes assim que realmente ferem a categoria e que nos machucam. Pois é, segundo o líder do prefeito, o vereador Antônio Carrijo, não houve esse tipo de colocação do projeto de última hora, tentar passar o projeto numa das últimas sessões. Por exemplo, vota hoje em primeira sessão e na última sessão, vota em segunda discussão, aliás, e aí passaria o projeto. Segundo ele, não teve nada disso, tanto é que o projeto foi retirado de pauta. Eu conversei com ele e o que ele me disse também, junto ao presidente da Comissão de Política Urbana, o vereador Eduardo Moraes, é que vai haver uma nova discussão, uma nova audiência pública com os motoristas. E vou repetir, eles esperam que o Ministério Público Estadual esteja junto, porque esse projeto só existe por conta de uma demanda do próprio Ministério Público Estadual, Ministério Público de Minas Gerais, para que a profissão seja regulamentada aqui no município. Vamos ouvir aí Antônio Carrijo.
Jamais projeto na casa é colocado escondido, tanto é que é da publicidade. Então, a pauta é feita 24 horas antes da sessão. E já o Eduardo, que é o presidente da Comissão de Política Urbana, era por colocar o projeto na quarta-feira, ele pediu para colocar na sexta. E foi colocado na sexta-feira para apreciação. Mas aqui, o que é importante dizer, que esse projeto vem de uma recomendação do Ministério Público, onde desde 2020 o Ministério Público tem reiterado diversas vezes para que o governo, o secretário de Transporte, enviasse o projeto para essa casa. Se não enviasse, a última notificação, o Ministério Público oficializou, se caso esse projeto não seja encaminhado para ser votado, ele ia tomar as devidas providências, ou seja, entraria com ação, crime contra o secretário que estava descumprindo as recomendações do Ministério Público. A retirada foi solicitação dos vereadores da base e algumas divergências. O que tem sido colocado nesse projeto não é a realidade que está no projeto. Então, todas aquelas solicitações que foram solicitadas no projeto, nós acatamos. A Comissão de Legislação e Justiça acatou. Agora, há uma interpretação que as legislações, todas elas no país que foi regulamentado o Uber, o prazo máximo é de 7, 8, 10 anos. E nós atendemos aqui a demanda que foi 10 anos, agora eles querem 15 anos. Isso é uma questão que nós vamos ter realmente uma frota muito defasada, e aí quem vai decidir essa questão será o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura e a parte interessada. Depois da retirada do projeto, houve uma conversa com alguns vereadores e uma comissão de 5 motoristas foi criada para depois uma reunião com o secretário de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves, lá na Prefeitura, no prédio da Prefeitura. Quando a gente saiu de lá, Rafa, a sessão foi encerrada logo depois dessa retirada do projeto, tá? Houve uma conversa, ela foi pausada, depois uma conversa e depois a sessão foi encerrada. E aí os motoristas, junto com alguns vereadores, foram até a Prefeitura para essa reunião na Secretaria de Trânsito e Transportes. Uma reunião que poderia durar alguns minutos ou algumas horas, enfim, a gente ainda está aguardando o retorno a respeito dessa conversa e saber o que foi conversado lá. E claro, também para saber se vai haver uma audiência pública, quando e se esse projeto pode ser colocado ainda na segunda-feira. Segundo o Antônio Carrijo, dificilmente isso vai acontecer, o projeto não volta na Câmara nesta segunda-feira, última sessão deste mês. Mas aí para junho, aí é outra história. Rafa? Exatamente. Eu acho que é muito importante, inclusive, conseguir a participação do Ministério Público nessa discussão e principalmente conversar com esses profissionais. Isso é fundamental. Obrigado, meu amigo Vinícius Lemos, junto com a gente, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, acompanhando, né, o dia a dia, a movimentação lá na Câmara Municipal e trazendo todos os detalhes. A expectativa era que até uma votação acontecesse, mas houve aí uma pressão por muitas e muitas pessoas que estiveram lá no local e evidentemente que a base do governo resolveu tirar o projeto. Bom, é primeiro ter bom senso, vamos deixar muito claro, é fundamental ter bom senso. O profissional sério, que é motorista de aplicativo, que a gente respeita tanto, aliás, a gente tem que agradecer, né, o tanto que facilita a nossa vida eu ter um motorista de aplicativo, ajuda demais. Eu utilizo o serviço por aplicativo, acho sensacional, funciona perfeitamente. Agora, é preciso ter bom senso e esse profissional sério tem que entender que é muito importante estar trabalhando de acordo com a regra, de acordo com a legislação, tranquilo, respeitando todas as regras. Ponto. E, ao mesmo tempo, os vereadores precisam entender que é fundamental, muito importantíssimo, que seja discutido todo esse projeto junto com a classe, junto com esses motoristas, para entender o que é melhor para todos, melhor para a nossa sociedade, melhor para os motoristas, sem prejudicar, evidentemente, esses trabalhadores e sem prejudicar quem utiliza o transporte por aplicativo.